Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Mendonça e está começando aqui no FB Comunicação, o Espectro no Farol, o podcast que aborda sobre diversos tipos de temas variados. E nesse episódio de hoje vamos falar sobre inclusão de pessoas autistas nas universidades, onde vamos debater se as universidades estão preparadas ou não para a inclusão de pessoas autistas. E debater quais são as dificuldades que as pessoas com esse tipo de transtorno passam para procurar estágio na socialização e também lidar com a questão do isolamento social quando tentam interagir com a comunidade universitária. E para esse episódio de hoje, convidamos aqui Rodrigo Oliveira, que é bacharel em Direito, estudante de jornalismo e autista de suporte nível 1 e TDAH. Seja bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por participar do episódio de estreia do Espectro no Farol. Obrigado, Pedro. Eu sou Rodrigo Oliveira, como ele disse, sou bacharel em Direito e estou finalizando o curso de jornalismo agora. Então, Rodrigo, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre você para o nosso público. Conte sua trajetória e conte um pouco da sua carreira. Então, eu tenho 31 anos atualmente, porém eu descobri o TEA com 29 anos, em novembro de 2022. E, digamos assim, que tem um Rodrigo pós e antes TEA, certo? E como é que seria esse Rodrigo antes e o Rodrigo pós-TEA? O Rodrigo de antes teve muitas dificuldades. Assim, era academicamente bem, sabe? Mas para ir bem, tinha muitas dificuldades. Certo? Exigia muito de várias questões, assim, que naquela época, no caso, quando eu era adolescente, criança, não tinha ainda o conhecimento que tem para poder ser identificado o autismo, certo? Ou seja, eu tive muitas dificuldades de entender certos assuntos. Já teve uma coordenadora minha que falou que eu repetia muita coisa óbvio. Tipo, o professor falava e eu repetia meio que a pergunta. Só que era a minha estratégia de poder entender determinado assunto. Ah, tipo, você antes era, tipo, você sempre perguntava a mesma pergunta e a professora não entendia direito o que você perguntava? Não, tipo, ela dava o assunto, explicava e tal. Aí, quando eu ia tirar a dúvida, eu meio que repetia a mesma coisa, certo? Só que era uma estratégia minha para poder entender o assunto. E, assim, depois veio o diagnóstico, que foi em 2020. Só que antes disso, eu tive um diagnóstico de transtorno misto ansioso depressivo, que foi em 2016. E em 2020 eu precisei ser internado em clínica psiquiátrica, onde eu passei 20 dias internado. Aí, somente em 2022 que eu resolvi trocar de psicólogo e psiquiatra. E após essa troca, foi identificado o autismo. Aí, nesse momento que eu descobri o autismo, eu estava no meio do meu curso de jornalismo. Aí, por isso que eu digo que tem um Rodrigo antes e pós. Porque o antes, tanto no curso de Direito, eu também tive muitas dificuldades. Então, você, tipo assim, você antes era o Rodrigo, antes do diagnóstico, você era o Rodrigo que cursava Direito, e depois no pós-diagnóstico, você agora trilhou para o caminho do jornalismo, é isso mesmo? Isso. Assim, quando eu fiz Direito, eu não sabia, obviamente, que eu tinha diagnóstico de TEA e de TDAH. Por exemplo, eu perdi em 4 matérias durante o curso, por justamente eu ver hoje que foram dificuldades minhas de entender os assuntos. Uhum. Aí, por conta disso, eu perdia nas disciplinas, por não entender e por não ter acessibilidade, por não saber, nesse sentido. Aí, o pós, eu informei na universidade onde eu estudo atualmente, que eu era até aí tudo bem. Aí depois veio o diagnóstico de TDAH no ano seguinte, que foi no ano passado. Aí, eu sou TDAH, tem alguma coisa que a lei me permite e tal.
Aí me foi indicado o núcleo de acessibilidade, que é o núcleo de acessibilidade da Unijorge, que é onde eu estudo. Sim. Aí foi aí que eu passei por uma entrevista com a coordenadora, e ela, com a nossa conversa, foi vendo que eu poderia fazer separado, a prova separada das pessoas, dos colegas, e sozinho. Essa foi a acessibilidade que eu tive durante o curso de jornalismo. E conta aí isso que você cursou direito depois. O que fez você desmotivar a não trabalhar na área de direito? A desmotivação, não sei bem se seria de desmotivação, mas foi porque foi o seguinte, como eu disse, quando eu fui internado em 2020, eu passei por momentos de muita reflexão dentro da clínica, certo? E nisso, eu lembrei de um conselho de minha mãe durante a pandemia de eu fazer um outro curso. Aí depois desse meu tempo de 20 dias, refletindo sobre a minha estadia lá, dos motivos pelos quais eu me internei, aí me veio de fazer o curso de jornalismo de forma psicoterápica, entre aspas, por assim dizer. Então você, depois que você esteve internado na clínica, por 20 dias, você se desmotivou a continuar de direito e você resolveu fazer jornalismo. Isso, porque eu estaria lidando com muitas pessoas, porque antes, naquele momento, eu era uma pessoa muito... ainda sou um pouco, uma pessoa que é muito reclusa. Gosto muito de ficar sozinho, Sei. sabe? Mas o momento da minha escolha, da minha decisão, eu não saber que eu era ateia, depois que eu descobri, pra mim fez todo sentido. Porque eu estava fazendo bem a mim mesmo fazendo o curso de jornalismo. O jornalismo veio dessa minha reflexão de fazer do curso uma continuidade do meu tratamento, certo? Mas e foi só benefícios pra mim, porque apesar de porque o curso de jornalismo é você ter que lidar com pessoas, sair um pouco da rotina, porque nós autistas gostamos muito daquela coisa rotina, a mesma coisa todo dia. Sim, a rotina de sempre, é o que muitos autistas gostam de fazer, seguir aquela mesma rotina, essas coisas assim, eu entendo. Exatamente. Eu também, na minha época mesmo, eu também fiz 2 semestres de biomedicina e um de educação física, mas acabou que não foi curso que me identifiquei e também na época também não sabia direito do meu diagnóstico. Aí eu me encontrei no jornalismo, que o jornalismo me deu uma oportunidade, graças a Deus me dei bem no universo do jornalismo. Exatamente. Apesar de não parecer aqui agora, como a gente tá aqui nesse debate, eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação. Às vezes eu posso não ser muito claro naquilo que eu tô dizendo. Mas o jornalismo me possibilitou fazer, melhorar um pouco a minha comunicação, minha forma de me comunicar com as pessoas e com minha mãe principalmente, sabe? Mas só me trouxe benefícios estar fazendo o curso de jornalismo, pelo menos no meu caso. Bom, conta aí pra gente como foi a sua experiência com o pessoal no espectro autista no ambiente universitário. Você foi bem acolhido na universidade, a coordenação, os professores, os colegas? Então, vamos para um tópico meio sensível nessa minha experiência, no caso pós-diagnóstico. Porque, como no curso de Direito, durante a escola, eu não sabia que era, eu não posso, digamos assim, dizer essa minha experiência. Porque, como eu não sabia, eu não tenho como falar. Mas, a partir do momento que eu descobri, em novembro de 2022, o meu diagnóstico de TEA, e passei a publicizar, dizer, eu sou autista, para as pessoas, às vezes, quer dizer, às vezes não, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, as pessoas falavam assim, porra, velho, você não parece, você não tem cara de autista, sabe? Sei. Mas na convivência, no decorrer, no ano passado mesmo, eu tive 3 episódios de preconceito. Um
foi durante um trabalho onde eu não estava bem. Aí, por isso, eu comuniquei que eu não ia conseguir fazer uma parte do trabalho. Aí, com isso, quiseram tirar meu nome. Aí, o segundo foi derivado de desentendimentos, que culminou um pouco em preconceito. Mas o pior de todos foi quando eu fui fazer um trabalho documentário, no ano passado. Sugeri que a temática fosse de autismo, porque era, digamos assim, uma temática fácil de se fazer para um documentário. E... Desculpa. Tudo bem. E eu poderia trazer pessoas, poderia me incluir mesmo no documentário, para poder... Para poder ajudar as pessoas. Para poder ajudar as pessoas conhecerem. Mas aceitaram, certo? Mas chegou um determinado momento que, na hora da edição, eu fiquei responsável pela edição. Aí chegou um determinado momento que um colega chegou e falou assim: só quero saber de autismo no dia da apresentação. Ele não participou em momento nenhum da edição, sabe? Mesmo? Quase ninguém viu os cortes que eu fazia no grupo. Então você fez um trabalho documentário, mas eles não quiseram fazer parte da edição? Não, eu fiquei responsável pela edição. Eu trouxe essa responsabilidade pra mim. E nessa casa aí você não sofreu nenhum tipo de preconceito ou de exclusão dos colegas? Senti a partir do momento que esse colega disse: eu só quero saber de autismo no dia da apresentação. Sofri no dia da apresentação, dentro do grupo, onde ele detonou o documentário. O áudio, o documentário. Falou que o documentário parecia que era sobre mim, sendo que na verdade não era. Tinha eu, tinha minha mãe, tinha uma outra pessoa autista da minha faculdade que eu convidei para poder participar. Tinha uma psicóloga que atua na área de autismo e que foi lá também. Só que assim, eu coloquei imagens minhas, porque, digamos assim, eu estaria dando autorização para usar imagens minhas. Fora que esse colega, antes de fazer isso tudo, sugeriu de botar imagens minhas da minha comemoração de 30 anos que eu fiz fiz um videozinho no Instagram. Aí sugeriu de colocar, eu coloquei. Aí no dia foi isso, sabe? Entendi. Você, tipo, fez o documentário e queria colocar uma espécie de homenagem sua pra... Uma homenagem pra você. Não uma homenagem pra mim, mas seria mais fácil de eu ceder minhas imagens pra poder compor o documentário do que, tipo, eu pedir a outra colega que a gente não conhecia, só conheceu porque a gente convidou pro documentário. E também seria uma exposição muito grande dela, entendeu? Enquanto, ao contrário de mim, que eu já estava acostumado com essa coisa de expor que eu sou autista, aí eu não fiquei preocupado de botar imagens minhas, entendeu? Entendi. E no caso que você fez esse documentário, que você estava sofrendo preconceito dos colegas e do pessoal da sua parte, que você estava fazendo o seu trabalho, você não buscou apoio dos seus professores ou dos coordenadores do seu curso? Olha, naquele momento, como já era final de semestre, eu preferi não falar, sabe? Mas aí veio a questão do TCC que eu tô fazendo. Eu resolvi fazer sozinho. Eu banquei de fazer sozinho. Por conta desses episódios. Aí foi aí que eu falei com a coordenadora, falei com o orientador, e eles acataram minha decisão de fazer sozinho. Porque eu não queria de forma alguma fazer com nenhum da minha turma a qual eu estava no caminho pro TCC. Entendi. Você, tipo, você quer fazer sozinho. Às vezes eu entendo isso, que trabalhar em grupo às vezes dá trabalho, você tá interagindo com pessoas que não te conhecem, que não tratam você do jeito que é. Eu entendo isso. Mas durante o seu convívio universitário,
tanto em direito quanto no jornalismo, você teve apoio do NAP, que você, não sei se você sabe, mas o NAP é aquele núcleo que acolhe as Sim, pessoas sim, com sim. deficiência, as pessoas com deficiência que têm dificuldade para se incluir no ambiente universitário, essas coisas assim. Então, no direito, como eu não sabia que era autista, aí eu não tinha como recorrer a um núcleo de acessibilidade. E também não lembro de existir esse núcleo de acessibilidade onde eu me formei, certo? Mas atualmente, onde eu faço, na Unijorge, lá tem sim um núcleo de acessibilidade, que foi aí quando eu comuniquei que eu sou TDAH também, aí a minha coordenadora, ela me indicou o núcleo, fui no núcleo, fiz a entrevista, falei um pouco de mim e tal, e foi aí que a gente decidiu que enquanto tiver prova, tivesse prova, porque agora esse semestre eu não vou ter prova, porque vai estar tudo focado no TCC, enquanto eu estivesse fazendo prova, eu ia fazer sozinho, sem estar na companhia de nenhum colega. Não por conta do preconceito, mas por conta do direito de eu ter acessibilidade dentro da universidade para poder fazer uma boa prova, sem que eu tenha prejuízos por conta de barulho, tipo, o colega tá mexendo na caneta, a caneta cair, sabe? Isso me atrapalha um pouco. Eu entendo. Eu também, na minha época da faculdade, que eu cursava no ambiente universitário, também passava por isso. Eu também fazia minhas provas separadas, separadas das pessoas, numa sala especial, com acompanhamento, essas coisas assim também. Eu também passava por isso, que também o ambiente na sala, fazendo a prova com os outros colegas, às vezes me incomoda um pouco. Claro, teve algumas ocasiões que eu também fiz uma prova junto com a turma, junto com o pessoal, Mas antes de saber. mas antes de saber exatamente. Exatamente. Só que aí sim eu tive uma oportunidade de fazer, menos mal que minha prova estava adaptada, porque afinal o NAP é justamente para isso, para acolher e fazer aquelas adaptações, tanto nas provas quanto nos trabalhos em grupo e essas coisas assim. É isso, mas tem um ponto também que apesar da gente ter tido a sorte de ter essas acessibilidades, eu vejo também um ponto negativo de que não é toda a universidade que tem. Sim. Porque, por exemplo, eu estou estagiando colaborativamente, sou estagiário voluntário do Media Ninja nesse momento, e chegou uma pauta pra gente para poder de um aluno da UNEB aqui em Salvador, onde ele não estava tendo nenhum tipo de acessibilidade, Uhum. certo? Sim. Aí eu entrevistei ele, fiz a pauta e a gente divulgou. Aí também teve uma colega minha, Maria Flávia, Ah, sim. Maria Flávia. ela repercutiu também no estágio dela. Eu pedi essa ajuda a algumas pessoas. E, assim, atualmente, nesse exato momento que a gente tá aqui conversando, ele ainda não teve... Não teve nenhuma resposta definitiva. não teve uma adaptação ainda definitiva, sabe? Não é uma questão de ser a particular, a universidade pública, não é isso. A questão não é essa. A questão é que nem toda universidade, seja ela pública ou privada, está adaptada ou com pessoas capazes de nos acolher. Eu perguntar isso agora. Você acha que as universidades estão preparadas para receber essas pessoas com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência? De um modo geral, não todas, mas dependendo Do ambiente? da deficiência que a pessoa tenha, por mais que tenha um núcleo de acessibilidade, às vezes a pessoa pode sofrer preconceito de alguma forma. Mesmo que não de forma aparente, mas de uma forma um pouco sutil, seja na forma de tratamento, na forma de falar, possa ser que a pessoa tenha. Por isso que eu não acho que 100% das universidades estão aptas a nos acolher. Sei, é tipo isso, só que as universidades têm, ao contrário das escolas, tanto do ensino infantil quanto do fundamental, até mesmo do ensino médio, as universidades têm o núcleo de apoio psicopedagógico, porque
as demais escolas dos outros ensinos não tem esse núcleo que acolhe as pessoas com deficiência, também não tem profissionais capacitados para ajudar essas pessoas deficientes na inclusão escolar ou na inclusão universitária. Exatamente. E isso, às vezes, é desgastante para a própria pessoa, PCD, e para a própria família garantir o básico, garantir o mínimo para que a pessoa se desenvolva, estude, sabe? E isso acaba, às vezes, sendo um grande desafio. Um grande desafio e um grande empecilho da pessoa estudar. Sei. E assim, você sentiu que havia compreensão por parte tanto dos colegas quanto dos professores ou até mesmo do núcleo que te apoiou durante esse convívio universitário? Então, dos professores, 100%. Da coordenação, 100%. Do núcleo, 100%. Dos colegas, não é 100%. Foi, digamos, regular. Regular. Uma ou outra pessoa entende um pouco das minhas dificuldades, da minha deficiência. E me aceitam, sabe? São pouquíssimas pessoas, sabe? E por isso que eu digo que no quesito colegas é realmente regular, não é nem tipo neutro, bom, ótimo, excelente, não é. É regular. Porque eu sei que a pessoa não entende que alguma característica... Que você imaginou. Não, que alguma característica minha que eu me exceda em algum aspecto de tipo fazer alguma piada, alguma coisa assim, é derivado de eu não perceber o limite. Ah, tipo, você não percebeu o limite e que boa parte dos seus colegas não entendiam seus limites direito. Isso, que eu não tenho essa percepção um pouco de limite. Aí, às vezes, a pessoa fica chateada, não fala comigo, tipo, pô, velho, não gostei e tal. Aí não fala comigo e eu não tenho como saber. Entendeu? Entendi. Porque essa minha percepção de limite dentro de convívio com alguns colegas é um pouco falho, isso eu admito. E eu já soube também. Mas por pouquíssimas pessoas que vieram falar comigo. Mas, tipo assim, é complicado, sabe? De ter esse tipo de acolhimento por 100% dos colegas. Porque, como já dei exemplo aqui, não são todos que vão me acolher de uma forma legal. Sei. E na época que você fazia direito, na época que você, antes do seu diagnóstico, você era mais comunicativo? Não. Não? De forma nenhuma. Eu era muito mais isolado do que eu sou hoje. Eu ainda continuo, digamos assim... Ainda mais tímido, ainda mais um pouco sociável. Isso. É porque, assim, aquela coisa acaba batendo para as pessoas que tá vendo a gente conversar aqui. Obviamente, eu e você, nós somos autistas. Nós somos diferentes um do outro. Eu sou diferente de você é diferente de mim, mas estamos no espectro, sabe? Mas, assim, hoje... Na verdade, sim. Mas, assim, eu falando aqui pode não parecer. Aí a pessoa, porra, esse cara não tem cara de autista, sabe? Eu entendo, é a mesma coisa que falam comigo, que eu sei que eu converso com as pessoas e eu digo, cara, você conversa tão bem, nem parece ser autista. Exatamente, só que assim, a questão é convivência. Se uma pessoa conviver comigo e com você, vai perceber nossos déficits, nossas dificuldades, nossos prejuízos, e aí possivelmente vai parar com essa coisa de dizer que não tem cara de autista. Mas assim, voltando, foi a pergunta mesmo? Bom, a pergunta que eu botei é que, assim, você, que na sua época de direito você era mais tímido. Sim, lembrei. Então, eu era muito mais isolado. Eu tinha quase nada de amigos pra sair. Ainda continuo não tendo amigos pra sair, apesar de conhecer pessoas, conviver com algumas pessoas de forma diária dentro da faculdade. Mas, ainda assim, tipo, eu não sou chamado pra sair, não sou convidado pra estar em alguns espaços que as pessoas, dentro do núcleo que eu participo, que eu convivo, por exemplo,
Tipo, bora sair. Tipo, ninguém me chama pra poder sair, sabe? Sei. Mas assim, pra mim, hoje, atualmente, tipo, gostaria muito de ser convidado. Mas pela minha experiência, pra mim, tipo... É muito difícil o convívio social. Não é bem isso. Pra mim, eu meio que acostumei, entendeu? De não ser chamado pra esses lugares. E pra mim, tanto faz, Uhum. sabe? Hoje. Eu entendo. Eu te entendo direito. Mas assim, a gente sabe que no ambiente universitário as pessoas autistas têm dificuldade na socialização e no isolamento, e ainda mais na procura de estágio, porque hoje em dia a gente sabe que o mercado de trabalho exige muita coisa, exige muita cobrança. E o que você acha dessa coisa de que o mercado de trabalho não exige uma alta cobrança de uma pessoa autista? Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista. E esse mundo capitalista acaba exigindo muito das pessoas, independentemente de ser autista ou não. E, consequentemente, acaba não olhando para as pessoas com deficiência, independentemente da deficiência, mas principalmente do autismo, que é o que a gente tá falando aqui. Nem todo lugar vai, tipo... Não vai aceitar. Não vai, tipo, possibilitar você de fazer um home office, caso você tenha dificuldades com iluminação, com barulho. Com acesso ao ambiente. Exatamente. Porque para você ir para o lugar, você vai, tipo, pegar um ônibus, ir de carro, um Uber, um táxi, seja o que for, vai passar por dificuldades que a pessoa possa ter. Tipo, dificuldade com barulho, socializar com outras pessoas. E nem sempre vai ter um trabalho que vai te possibilitar fazer de forma home office. E mesmo que o autista, tenha a possibilidade de trabalhar em loco, ele não vai ter 100% das suas adaptações feitas Pela inclusão. pela empresa. Pela empresa. Para poder, consequentemente, termos a inclusão dessa pessoa. Por isso que eu acho complicado hoje o mercado de trabalho para ter a adaptação necessária para nós autistas. Sim, porque é isso, que um dado diz que a lei brasileira da inclusão diz que autista tem direito ao trabalho da sua livre escolha, aceitação, essas coisas. Só que, no meu ponto de vista, o mercado de trabalho não segue a lei brasileira da inclusão, que é uma lei que favorece muito pessoas autistas que querem tanto ingressar no mercado de trabalho, querem ter uma carreira dos sonhos. E, infelizmente, hoje em dia, o mercado de trabalho não está preparado para a inclusão de pessoas autistas. Não tá. E assim, muitas vezes isso se dá por conta daquela visão que a pessoa tem sobre o autismo. Porque, por exemplo, isso tá no meu TCC que eu vou fazer sobre autismo, que é uma matéria especial em Snowfall. E isso tem uma coisa um pouco histórica, porque é o seguinte, o autismo... Opa, desculpa. O autismo, ele meio que foi descoberto na época da Alemanha e Áustria nazista. Lá nos anos 40, 1940, pá. O nível de suporte 1 antigo síndrome de Asperger, obviamente foi descoberto por Hans Asperger. Sim. Só que também tinha o estudo de Leo Kanner. Só que Leo Kanner, ele identificava as pessoas com autismo, geralmente pessoas com algum déficit intelectual. Déficit intelectual, que é mais... Deixa eu ver. E, principalmente por déficit intelectual. Sei. Aí, como ele se refugiou nos Estados Unidos e continuou os estudos na língua inglesa, ele teve uma maior facilidade de, digamos assim, difundir o autismo. Segundo o que ele estava estudando. Mas Asperger teve mais dificuldade por conta que ele só divulgava em alemão. Alemão, né? Eu entendo. Aí veio Lorna Wing em 1980, aí traduziu e identificou as características que Asperger falava sobre as pessoas autistas, como também dentro do espectro, ou seja, Leo Kanner e Asperger falavam sobre a mesma coisa. Eles falam sobre a mesma coisa. O espectro. Espectro. Exatamente. Ah, tá. Aí é por isso que as pessoas, quando vão contratar a gente,
Não Só entendem direito. se vê lá escrito autista. Autista. Certeza que não vai ser chamado. Seja estágio, seja trabalho, certamente não vai ser chamado. Porque as pessoas têm Essa falta de compreensão com a inclusão da pessoa autista. também. E as pessoas acham que a cara do autismo, apesar de não existir uma cara pro autismo, Não tem cara. é essa cara que foi bastante difundida por Léo Kanner. Uhum. Assim, e voltando ao nosso assunto da universidade, assim, Oi, tô te ouvindo. Ah, beleza. Tá bom. E Rodrigo, antes de encerrar o nosso bate-papo, uma última pergunta, assim, como o autismo mudou sua vida e o que fez você, assim, a pessoa que você é hoje, o autismo? É importante, eu vou olhar pra lá, é importante frisar que não estou romantizando o autismo, mas eu pude ter uma percepção sobre mim muito maior depois que eu descobri que eu sou autista. Eu pude identificar várias características minhas, entender por que eu sou assim, entender algumas características minhas, tipo, minha rigidez cognitiva, minhas oscilações de humor, De vida. também, mas assim, mudou na questão de entendimento para melhor, porque eu pude me entender mais, mas eu continuo sendo o Rodrigo com as mesmas dificuldades, com os mesmos déficits, porque a gente está tratando de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasceu assim e vai ser assim pro resto da vida. Mas ao mesmo tempo me trouxe coisas que são prejudiciais, que são o preconceito. Sim. Porque me vem falando, me vem andando, e exercer meus direitos como pessoa com deficiência numa fila preferencial, às vezes é muito complicado. Uhum. E tem essa coisa, mudou para melhor, para me entender que eu tenho um diagnóstico, que é o autismo, ter essa percepção, poder me possibilitar ter uma percepção maior sobre mim, para poder lidar com minhas questões emocionais e psicológicas. Mas, ao mesmo tempo, no outro lado da moeda foi o lado do preconceito. Sei. Bom, gente, então é isso. Esse foi o episódio de estreia do Espectro no Farol. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro de tudo, queria agradecer ao Rodrigo por estar aqui com a gente. Também. Por estar aqui presente, por esclarecer, por trazer uma boa conversa aqui para esse episódio de hoje. Também queria agradecer a nossa audiência. Agradecer a nossa audiência. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá, fiquem com Deus. Permaneçam bem e permaneçam seguros. Um grande abraço e até o próximo episódio.